Quem usa o transporte público costuma viajar bem preocupado. Só em São Paulo, 42 celulares são roubados ou furtados por dia dentro dos meios de transporte. Flagrantes de um crime que se mantém no topo nos últimos 2 anos. O roubo e furto de celulares em estações de metrô, trem e terminais de ônibus. Os criminosos atacam em grupo. Os alvos podem ser passageiros que estão entrando ou saindo das plataformas. Quando a gente tem uma população flutuante muito grande, que é o caso do metrô e do trem, muito grande mesmo, a tendência é que o criminoso busque oportunidade nesses locais. A TV Record teve acesso exclusivo a um estudo da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP, que mostra que 42 celulares são furtados e roubados por dia em estações e terminais em todo o estado de São Paulo. Só no ano passado foram pouco mais de 13 mil registros desses 2 crimes. Se somarmos os casos de 2022, o número de ocorrências mais que dobra. Dona Valdilene entrou para esta estatística alarmante. Há 1 ano, ela estava entrando em um vagão do metrô no centro da capital paulista quando percebeu que o celular havia sumido. Quando eu entrei, eu sofri um empurrão. Eu senti um empurrão. Quando eu olhei na bolsa, já estava aberta. Por causa do susto, ela mudou alguns hábitos. Se é uma viagem pequena, eu não levo o celular. Se eu puder não levar, eu não levo. Eu deixo em casa. Eu só levo quando assim é necessário. O carnaval, segundo o estudo, é um dos períodos em que os roubos e furtos de celulares crescem no estado de São Paulo. A pesquisa revelou ainda que a maioria dos crimes nas estações e terminais ocorre no fim da noite, começo da madrugada. É um local que as pessoas se sentem mais esguarnecidas, porque é um local fechado, que ela espera a segurança. Então, eu acho que é um tipo de crime que leva a uma sensação de medo um pouquinho maior. Quem precisa do transporte público relata exatamente essa sensação de medo no dia a dia. Qualquer pessoa que chega aqui do lado, aqui, aí você sempre fica de olho, né? Segura o celular com um pouco mais força. Tentar resolver, né? Olha para trás, para o lado. Qualquer um, até a pessoa que estiver do seu lado, pode tentar te assaltar. Na própria fila até. E para quem pergunta, cadê a polícia? O pesquisador responde. Na parte interna, quem é responsável pela segurança dos cidadãos é a empresa privada, a empresa que tem a concessão daquele serviço. Por isso que nesse local você tem normalmente uma empresa contratada para prestar o serviço de segurança, né? Agora, na parte externa, aí sim a Secretaria de Segurança Pública pode dar apoio, né? As partes externas das estações, dos terminais de ônibus, isso serve de apoio. Em nota, a Secretaria de Transportes Metropolitanos, que integra a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, o metrô e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a EMTU, informou que todas as empresas investem em ações de segurança com vigilância por câmeras instaladas em terminais e plataformas de embarque e desembarque, além de patrulhamento de agentes de segurança e parceria com as polícias civil e militar para rondas 24 horas por dia. A Secretaria de Segurança Pública disse também por nota que não comenta a metodologia que a instituição não conhece e que em janeiro houve uma redução de 12,4% nos roubos e furtos de celulares no estado de São Paulo em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas nem toda essa segurança conseguiu evitar que Dona Valdilene perdesse o celular e ganhasse um problema. Sente que ficou um trauma? Sempre fica, porque antes você tinha você era leve, hoje você desconfia de todos. É um trauma, mas às vezes é bom, é precaução, porque você vê toda hora tendo roubo. Pois é, fica o trauma e hoje em dia a vida está no celular, faz serviço de banco, enfim, tudo através do aparelho. E eu tenho a impressão que o prejuízo sempre acaba ficando
com o consumidor mesmo, apesar que a gente viu aí os retornos das empresas, da própria Secretaria de Segurança Pública na nossa reportagem. Mas será que eu estou certo? O prejuízo fica mesmo sempre com o consumidor? Quem vai responder para a gente é o Luiz Augusto Durso, advogado especialista em Direito Digital. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao Conexão Record News. A gente viu na reportagem também especialistas dizendo, olha, é um local fechado e quando o crime acontece na área interna, a empresa é responsável pela segurança. Então, deve responder quando existe a falta dela. Mas, na prática, o que acontece quando o caso vai parar na justiça? A empresa tem que indenizar ou nem sempre é assim, doutor? Boa tarde, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Prazer falar a você e a todos que nos acompanham na Record News. Essa é uma questão contraditória e polêmica. Eu trago as decisões reiteradas, o que a gente chama de jurisprudência, e ela é majoritária no sentido de não reconhecer a responsabilidade da transportadora, da concessionária. Ela, na maioria dos casos, a responsabilidade é afastada pelo que chamamos de fortuito externo. Então, o juiz e os magistrados entendem a culpa exclusiva de terceiros. Isso é uma excludente de responsabilidade e é aplicado na maioria dos casos. Mas não significa que a transportadora nunca é responsabilizada. Eu, hoje mesmo, fazendo algumas pesquisas, encontrei as mais variadas decisões reconhecendo a responsabilidade das transportadoras. Mas, na verdade, ainda isso é muito novo e é um entendimento minoritário. Então, tanto o STJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, tem entendido, na maioria dos casos, em afastar a responsabilidade, porque eles entendem que a atividade desenvolvida ali pela transportadora é para aquele deslocamento e a vítima, o usuário, vítima, teria que ter mais atenção com aquele bem que está sob sua posse. Então, o criminoso que furta por uma desatenção da vítima não poderia recair a responsabilidade sobre a transportadora, são alguns dos argumentos utilizados pelos magistrados, como eu disse, afastando, na maioria dos casos, a responsabilidade. Não que eu concorde com essas decisões, mas é o que encontramos aí nas pesquisas de jurisprudência. É porque é estranho, né, doutor? É claro que a gente sabe que tem que ter cuidado, que ficar digitando, mandando mensagens na rua ou em qualquer lugar é arriscado, todo mundo sabe disso. Mas é, no mínimo, estranho, né, quando a justiça fala assim, olha, você que foi desligado, o azar foi seu, não é verdade? E não fala assim, olha, falta segurança de fato, não é verdade? Então, é uma situação que realmente só culpa o consumidor. Sabe a impressão que eu tenho, Kelly? Parece que a gente está tão acostumado com a falta de segurança pública que a culpa é sempre do cidadão. Então, a gente nunca pensa, poxa, o normal seria termos segurança tanto nos ambientes que são de responsabilidade de uma transportadora, de uma concessionária, ou nos ambientes públicos que são de responsabilidade da segurança, principalmente desses órgãos públicos. A gente se acostumou a ter segurança e quando acontece o crime, fala-se que, claro, aquele cidadão que foi descuidado, e não fala-se falta segurança pública. Então, eu defendo, com certeza, a cobrança desses órgãos públicos e também desses órgãos privados que ganham essas concessões para que se tenha mais segurança, mesmo sendo o principal objeto da atividade. Claro que o metrô tem outro foco principal, mas eles não podem esquecer, principalmente, da segurança, e hoje, com a tecnologia, isso ajuda muito. Inclusive, teve um debate muito recente sobre o uso de câmeras com reconhecimento facial dentro dos metrôs. A LGPD não permitiu, mas a gente pode sim pensarmos em soluções tecnológicas para monitorar melhor aqueles criminosos que se aproveitam desses ambientes que, lamentavelmente, em alguns horários de pico, tem uma grande quantidade de aglomeração, tem uma grande quantidade de pessoas cometendo atos ilícitos. Pois é, e onde falta segurança, vale aquele lema, aquele ditado, vigiai e orai, né? Então, com relação à vigia, doutor, o que a gente tem que fazer, além de realmente não ficar usando o celular de forma distraída? Bom, então, para a gente fechar essa primeira reflexão, seria que, diante de um crime, aquele cidadão, usuário, vítima, poderia provocar a justiça e poderia até encontrar um juiz que pense diferente e puna a transportadora. Com relação às cautelas, e aí sim é mais importante ou é melhor prevenir do que remediar, é melhor ter medidas preventivas para não ter que procurar a justiça, não ter que lavrar o boletim de ocorrência, não ter que bloquear o aparelho,
é melhor ter cautela. Então, sabendo desses ambientes, evitar entrar em vagões que há uma grande quantidade de pessoas, procurar vagões, principalmente nas pontas, são menos lotados, procurar alterar o seu horário de utilização desses transportes para horários menos ocupados e quando, e aí às vezes não tem opção, quando lá estiver nesses momentos, ter absoluta atenção o seu dispositivo, que normalmente hoje é o grande foco dos criminosos. É mais normal furtar esse celular do que furtar carteiras, por exemplo. Nesses ambientes, caso esse indivíduo seja vítima, ele precisa reagir o quanto antes, Kelly. Ele precisa acionar as operadoras, fazer o bloqueio do seu chip, acionar aqueles aplicativos de remoção dos dados à distância, lavrar o boletim de ocorrência para fornecer o e-mail. Até esta é a forma que a Polícia Civil, quando faz apreensões de dispositivos, devolve esses dispositivos aos seus proprietários. Ter atenção com aplicativos bancários, lembrar se cartões de crédito ali são cadastrados para fazer o bloqueio de todas essas frentes, mudando-se inclusive das redes sociais e dos e-mails, para que esse criminoso, com esse celular, não prejudique mais ainda essa vítima que já perdeu o celular, mas pode ter suas redes sociais invadidas, seus dados violados. E aí depende muito da atuação dessa vítima, porque Kelly, mesmo com a tela bloqueada, mesmo com o aparelho bloqueado, ele ainda tem um chip com o número de telefone da vítima que pode receber, inclusive, recuperações por mensagem de texto de senhas, e basta o criminoso usar esse chip em outro aparelho. Então, tem que bloquear tudo. É uma baita dor de cabeça. Agora, doutor, qual a sua avaliação em relação ao celular seguro que foi lançado pelo governo federal? Kelly, o governo federal anunciou esse aplicativo, disponibilizou no final do ano passado e a promessa foi muito grande, a entrega que não foi exatamente o que tinha sido prometido, porque disseram que transformaria o celular num peso de papel, então que ele faria bloqueio de tudo, inclusive dos dados. Mas na prática não é isso que acontece. Então é importante as pessoas utilizarem sabendo as suas funcionalidades. Para que serve hoje o aplicativo Celular Seguro? Ele é um facilitador de comunicação e de denúncia, sendo que ao utilizá-lo e realizar uma denúncia, ele aciona a FEBRABAN para fazer bloqueios das contas bancárias daquela vítima, daquele usuário. Também aciona as empresas de telecomunicação para bloquear o chip, vale dizer, a linha telefônica móvel daquela vítima, e também o registro do e-mail vai para a Anatel fazer o bloqueio do e-mail do aparelho. Mas os dados presentes, as fotos, as mensagens trocadas, os acessos às redes sociais, tudo isso permanece funcionando mesmo depois da denúncia do celular seguro. Por isso que o aplicativo tem que ser hoje ainda mais uma ação daquela vítima e não a única ação. Porque enquanto o governo não aumentar essas parcerias, melhorar esses bloqueios, ele ainda serve apenas para o bloqueio da conta bancária e da linha telefônica, sendo que para a vítima reagir, ela precisa tomar muitas outras reações, ela precisa bloquear muitas outras frentes. Doutor, para a gente fechar, hoje em dia, como especialista em direito digital, a preocupação maior está lá no computador de casa ou no aparelho celular, hein? Com certeza absoluta, celular, né? O computador de casa dificilmente é furtado ou roubado. Conheço poucas vítimas que me procuraram dizendo: doutor, tive minha casa invadida e levaram o CPU. Isso acontece, mas é mais incomum. Normalmente, principalmente em época de carnaval e nessas épocas de festa e aglomeração, os índices de furto e roubo de aparelhos celulares são astronômicos. Você mesmo deu 40 por dia no transporte público. Nunca se rouba tanto aparelho computador, e sim celular. E, lamentavelmente, o celular tem, se não todas as informações, até mais do que o computador residencial. Sim. Vale dizer, nós estamos andando com todas as informações, todos os documentos, todos os acessos e muitas vezes todo o dinheiro do nosso banco num dispositivo que facilmente é levado. Por isso que os ladrões preferem roubar o celular do que a carteira, e o caixa eletrônico também já perdeu a vez, né? Todo mundo às vezes era abordado no caixa eletrônico, hoje também quase ninguém, a gente só vê o celular. Doutor, muito obrigada pelas orientações, uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, Kelly. Sobrou atenção com o celular e com o cartão de crédito quando ele não está no celular. Então, a atenção tem que ser redobrada. Obrigado e um prazer falar com vocês. Obrigada mais uma vez.